Saudações de paz, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É sempre uma alegria para nós podermos meditar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, nós vamos falar a respeito da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Vamos ler o verso de número 1, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Veja que quando Paulo escreve a Timóteo, e no capítulo de número 3, Paulo vai tratar com Timóteo a respeito da decadência moral dos últimos dias e também a respeito da fidelidade à palavra de Deus e também do exemplo daquilo que deveria ser a vida cristã. Veja que quando Paulo começa falando com Timóteo no capítulo 3, dizendo: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Paulo segue dizendo que surgiriam no meio da sociedade e dentro das igrejas algumas características de homens que fariam com que esses tempos se tornassem tão difíceis e tão trabalhosos. Paulo inicia dizendo que eles seriam homens egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeto natural, caluniadores, amantes dos prazeres mais do que de Deus. E Paulo finaliza dizendo que esses homens, eles não teriam a aparência daquilo que eles eram, mas Paulo vai dizer que eles teriam aparência de piedade, mas no seu íntimo eles negavam ou negariam a eficácia dessa piedade que eles aparentavam ser. Veja que a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo de número 2, nos mostra a saída, nos mostra o remédio, a cura para esse mal tão terrível, que são pessoas perversas, pessoas que aparentam ser algo, mas no fundo não são aquilo que aparentam. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que nós não devemos conformar com este mundo, ainda que, mesmo que seja num contexto social ou num contexto espiritual, nós estejamos rodeados de pessoas que vivem, que têm essas características. A palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Porque Paulo escreveu esta carta há tantos séculos atrás e esses tempos nunca estiveram tão atuais como nos dias de hoje. Tantos falsos mestres, falsos profetas que têm surgido, pessoas que aparentam ser algo, mas na realidade não são nada daquilo que aparentam ser. E o que nós precisamos, meus queridos irmãos, é da graça, presença, discernimento espiritual do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos ser presas fáceis desse tipo de pessoa que compõe esta característica. E isso é um perigo muito grande para a igreja do Senhor, que eu me refiro aos falsos mestres. Veja que no verso de número 8, Paulo vai dizer que seriam esses homens corruptos de entendimento, repróbrios quanto à fé. A Bíblia diz que esses homens enganariam os fracos na fé, aqueles que sempre estariam aprendendo, mas que nunca chegavam ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus lá em João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, pelo fato de muitas pessoas não conhecerem essa verdade, elas são enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores, pelos falsos mestres, que estão tão atuantes nesses últimos dias. Mas veja que a palavra de Deus também, ela está nos ensinando a termos o discernimento espiritual e firmeza doutrinária para que nós não venhamos cair nesse laço maligno, nesse laço diabólico que é o do engano dos falsos profetas. E também Paulo vai citar o seu exemplo de vida, do verso de número 10 ao 13, Paulo diz para Timóteo: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver e intenção. Ora, Paulo, mais do que ninguém, tinha autoridade para falar para Timóteo: Tu, porém, Timóteo, não é como esses, porque tu tens seguido a minha doutrina. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu tenho passado para você, Timóteo. Exemplo de vida, exemplo de homem de Deus, exemplo de caráter. Tudo isso Paulo transmitia para Timóteo e isso certamente dava uma segurança muito grande para Timóteo. Ou seja, queridos irmãos, Timóteo, ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo e seguiu fielmente o seu exemplo de vida. Mesmo em meio às perseguições e sofrimento, Paulo permaneceu fiel para poder dar exemplo para o jovem pastor
Timóteo, seguir bons exemplos é fundamental para que nós venhamos alcançar objetivos de Deus para as nossas vidas. É claro que Cristo é o nosso modelo ideal para todas as coisas, mas Deus coloca em nosso caminho muitos homens de Deus, mulheres de Deus, para que esses exemplos venham ser seguidos, né? E nós devemos sim seguir esses bons exemplos cristãos para podermos nos preparar e para nos suportar, e para nós suportarmos também as perseguições por amor a Cristo Jesus. Ora, se nós não tivermos alguém que nos dê um exemplo de como seguir a Cristo, dificilmente nós seguiríamos a Cristo. Veja que quantas pessoas desviaram da fé, estão hoje perdidas no mundo porque tiveram maus exemplos, alguns dos seus líderes, outros dos seus próprios pais, dentro da sua própria casa mesmo. São muitos os números de pessoas que, pelo fato de não ter um bom exemplo, deixaram a sua fé e hoje estão à deriva, e que Deus tenha misericórdia daqueles que, pelo fato de um mau exemplo, têm se esfriado ou desviado na fé. Veja que dentro deste contexto do capítulo de número 3, Paulo vai citar a importância das Sagradas Escrituras. No verso de número 16, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então veja que Timóteo está sendo exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu. Que Paulo está deixando bem claro para Timóteo que as Escrituras Sagradas, elas têm o poder de repreender e de corrigir e instruir em toda a justiça de Deus. A correção, ela é remédio para as nossas almas. A correção, ela é um antídoto poderoso para nos livrar dos ataques desses falsos mestres, dos falsos profetas. Quando nós ouvimos uma correção da parte de Deus pelas Sagradas Escrituras, ou alguém nos ministrando em nossas vidas uma palavra de Deus, aquilo tem um poder de atuação excelente para que nós venhamos nos manter firmes na palavra de Deus, que é divinamente inspirada e proveitosa para exortar e para repreender e instruir os homens na justiça. Louvado seja Deus por sua palavra maravilhosa. Então veja, meus queridos irmãos, que mesmo em meio a tempos tão difíceis, mesmo em meio aos falsos profetas, falsos mestres, mesmo em meio às perseguições que um cristão ele sofre, nós precisamos primeiro estarmos alerta ao espírito do mundo, permanecer fiel à verdade da palavra, seguir bons exemplos e confiar no poder transformador da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus, disse o salmista Davi. Então, queridos irmãos, permaneçamos firmes na palavra de Deus, pois ela é a bússola que vai nos conduzir rumo à eternidade. Antes da intenção ou da palavra do mestre, antes da palavra do profeta, vem a palavra de Deus. E nenhuma outra palavra possui mais autoridade do que a palavra de Deus, divinamente inspirada e apta para corrigir e instruir o homem em toda a justiça. Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua alma e a sua casa dos falsos ensinamentos. Em nome de Jesus.